Vamos de Vasco, que segue a sua preparação lá no Uruguai. Amanhã tem jogo, você acompanha na tela do Star Plus, ao vivo, tá? Essa partida contra o São Lourenço. Pedro Henrique Torre de volta aqui ao nosso Sport Center, também trazendo a movimentação do Vasco, que está se preparando nesse início de temporada, mas ainda também vendo mais peças para o seu elenco. Pedro. Tudo bem, Glaucia? Exatamente, a gente volta aqui para falar agora um pouquinho de Vasco da Gama, porque nessa quinta-feira é jornada dupla para os vascaínos, né? Tem estreia no Carioca, porque o time vai a campo contra o Boa Vista, uma equipe alternativa, né? O Vasco vai jogar com uma equipe alternativa mais cedo, em São Januário, pelo campeonato estadual. E aí sim, à noite, 10 horas da noite, transmissão no Star Plus, com Paulo Andrade, Eugênio Leão, enfim, todo nosso time de craques vai lá comandar para ver esse primeiro desempenho do Vasco nessa temporada, assim, o time principal sob o comando do Ramon Dias, os primeiros passos contra o São Lourenço pela Série Rio de la Plata. O Vasco está lá fazendo a sua preparação no Uruguai, enfim, então vai ter esse jogo, esse amistoso, esse jogo preparatório aí para a temporada mesmo, mas vale bastante, né? Um jogo assim contra uma equipe muito importante do cenário sul-americano. Então vai ter essa preparação, todo mundo vai poder ficar bastante de olho no que o Vasco vai apresentar nesses minutos iniciais aí de 2024, e fica a questão sobre reforços. Você está falando aí, o mercado é sempre muito aquecido, está falando do Juan Sforza, que é um jogador de 21 anos do News Old Boys. O presidente e o técnico do News Old Boys já falaram, olha, jogador vai para o Vasco, tá? A proposta já está, foi aceita por nós, cerca de 5 milhões de dólares, só que do lado do Vasco a questão é o seguinte: falta a confirmação de toda a verba de transferência, etc., por parte da SAF, da 777, para esse negócio de fato ser concretizado. O Vasco vê, enfim, como um jogador muito promissor ali da seleção de base da Argentina, sub-23, pré-olímpica, então o Vasco tem boas expectativas sobre o Sforza, que está no News Old Boys até esse momento. Em relação a Cuéllar, muito se fala, né, o jogador que teve uma boa passagem até aqui pelo Flamengo, saiu em meados de 2019, foi para o mundo árabe e trabalhou com o Ramon Dias. O Cuéllar trabalhou com o Ramon Dias no Al Hilal, teve uma passagem por lá, parece que se deram muito bem. O Ramon Dias gostaria de contar com esse jogador. Ele está agora no Al-Shabaab, da Arábia Saudita também, toparia até, segundo o jornalista Lucas Pedrosa, reduzir um pouco o salário para voltar ao futebol brasileiro nesse momento. Então, vir para o Brasil, defender as cores do Vasco, ser um dos medalhões ali desse elenco vascaíno. Só que depende do aval da 77 também. O Vasco hoje é um clube gerido por uma empresa, pertence a uma empresa, seu futebol. Depende também do aval da 77, não nem para a questão de verba, é para fazer uma proposta ao Al-Shabaab para tentar a liberação do Cuéllar. Então, um estágio um pouco anterior à questão do Juan Sforza. Então, o Vasco está nessa batida, nesses dois reforços aí, para quem sabe apresentar ao Ramon Dias, quem sabe um reencontro, né, do Ramon Dias com o Cuéllar. Se deram bem no mundo árabe lá e podem se reencontrar aqui no Rio de Janeiro. Glaucia. Tá aí, ó, pra turma não esquecer, amanhã esse Vasco e São Lourenço, hein? Star Plus, exclusivo para você, 10h15 da noite. Vamos ver, afinal, como é que Ramon Dias está montando esse time para essa temporada 2024, ainda sem reforços, ainda se movimentando. Temos aí, ó, inclusive os jogos amanhã contra o São Lourenço e depois o Deportivo Maldonado no dia 21 de janeiro às 9h30. A turma também assiste com a gente. O vascaíno que tem duas visões disso, né? Tem muito vascaíno que, pô, saudade do meu Vascão, né, e tal. Tem 2 jogos pra ver no mesmo dia. Agora, aquele vascaíno mais... Mas será que dá pra sofrer? É isso que eu ia falar. Agora, o outro vai falar, pô, mas dá pra sofrer 2 vezes no dia? Aí é sacanagem. O Carioca é o time alternativo e aí o outro... Aquele escaldado. Eu particularmente gosto. Eu acho que o time titular ele tem que ser o time principal mesmo, ele tem que ser trabalhado com calma. Não vejo necessidade de já colocar em competitividade tão cedo. Claro que cada caso é um caso, o Vasco está fazendo uma excursão, enfim, o Flamengo, por exemplo, vai jogar e depois vai viajar. Mas é isso. A questão de trabalho do Ramon,
É a vantagem de você ter um trabalho que já foi começado. O que a gente espera é a evolução. É um time que evoluiu muito rápido nas mãos dele. Eu acho que até fora do normal, pela situação que o Vasco estava e a situação que ele termina a temporada. Pô, foi um segundo semestre muito bom, mas é um time que ainda precisa, em alguns momentos, propor melhor o jogo. E aí a gente tá olhando aqui, o Paê fininho tá me pegando, cara. Ele tá trincado. Ele deu uma balançada em cima do inconformado. zagueiro ali que o zagueiro não viu. E as coxas? E esse homem, Trincadão. não. Esse homem fininho, se tiver bem, tá maluco. Vai ser coisa de doido. Então tem muitas missões aí, recuperar muita gente. Tem muito jogador que chegou no meio do ano sem férias. Então esses jogadores vão ter uma pré-temporada agora. Eu acho que a nível físico também vão crescer. Assim, eu acho que tem tudo para ser um bom ano pro Vasco. O que é um bom ano pro Vascaíno? Aí eu já não entro. Ô, Renato, e você tocou nesse ponto, né, do torcedor vascaíno não sofrer, e sofreu muito no ano passado porque brigou contra o rebaixamento até a última rodada. Mas pensando em desempenho do time, o segundo turno do Vasco foi bem melhor. Era um time que o Ramon Dias conseguiu dobrar o aproveitamento do Vasco. Então, de certa forma, o torcedor do Vasco tem esse apego ao trabalho do Ramon e dos reforços que chegaram no meio da temporada. Hoje, o alento do Vasco é ter uma base. Larga a temporada sem aquela reestruturação toda que foi o começo do ano passado. Vários jogadores chegando, mais de um time inteiro de contratações e contratações com um único perfil. Vários jogadores jovens com potencial de desenvolvimento, como o Orelhano, que está até de saída, mas poucas certezas. E aí Inclusive, tá de sacanagem meu Orelhano também, né? o seu... Não se adaptou no Rio e agora estão falando que ele vai para Guayaquil. Com todo respeito a Guayaquil. Mas, você vai sair do Vasco para ir para Guayaquil. É o que eu falo, o jogador precisa ter um pouco mais de paciência também. Exato, e o Vasco contratou o Orelhano para isso, já pensando no longo prazo. Não era uma certeza para uma temporada. E aí, nesse sentido, o Vasco agora está muito melhor estruturado. Já é um elenco equilibrado, tem jogadores experientes, chegaram caras como o Medel, como o Paê, que dão mais estofo para esse time, conseguiu um centroavante que passa mais confiança, que é o Verrete. Então, a estrutura de time está pronta. Agora é trabalhar, e aí um trabalho do Alexandre Matos, em profundidade de elenco. E aí, a chegada do João Vitor é importante, o Esforça, ou o Coelhar, ou os dois, porque o Vasco teve um gargalo no ano passado, que foi essa posição de primeiro volante. O Zé Gabriel se adaptou muito bem, é um jogador esforçado, virou titular com o Ramon Dias, mas tem dificuldade na saída de bola. Se o Vasco quiser melhorar esse jogo propositivo, essa saída de bola, precisa ter um volante com outra característica aí. Mas pensando, comparando com a temporada passada, não vejo que é uma temporada que o torcedor do Vasco está na página, vamos ganhar tudo, vai beliscar título, mas está numa página mais confiante em relação a esse time, em relação até ao técnico. O Barbieri chegou e todo mundo, Barbieri, será que nesse momento... Agora o Ramon Dias é um cara que impõe mais respeito. O trabalho dele foi muito bem chancelado no ano passado. Eu vejo que nesse aspecto, por ter já uma base e um comando técnico bem definido, a permanência do Ramon, o vascaíno pode ter confiança para um início de temporada mais tranquilo. Tudo bem que é um início de temporada. Vai ter essa divisão, né? O Vasco jogando o Carioca ainda com esse time alternativo e o principal no Uruguai, mas a gente discutia ali na redação. Todo início de ano é isso, né? Porque o estadual não vale, não sei o quê. Mas para alguns clubes eu acho que um desempenho muito abaixo e até não vencer o estadual, o bicho já começa a pegar. Para o Vasco já vem muito nessa em relação ao Carioca, ou talvez se a gente for olhar ali entre os cariocas, talvez o Botafogo venha muito com essa pressão de ter que chegar e se provar de novo. Ou o Vasco ainda tem essa chancela de calma, o Ramon está reorganizando a casa? Se vem errado. Porque, de verdade, eu acho que o estadual... Eu acho que você tem que ser competitivo. Você tem que mostrar norte, você tem que mostrar evolução. A questão é essa, você tem que olhar para o time no começo do estadual e vai no meio para o fim, esse time tem que estar melhor. Tem que estar melhor fisicamente, tem que estar com um modelo de jogo mais ajustado, já tem que ter alguma cara de time. Para mim, hoje, se eu fosse dono de algum clube, se eu fosse o dono da SAF, o que eu ia olhar é desempenho, desenvolvimento do time. Se vai bater campeão ou não, eu acho que o Vasco tem que ser competitivo. E o Vasco foi competitivo no Carioca passado, apesar de tudo. Sim. Depois a coisa desandou um pouco. Ganhou clássicos. Então, o Vasco foi competitivo. Eu acho que o estadual, ele é sim um torneio hoje preparatório. Para alguns clubes tem mais pressão para ser campeão, para desenvolver e tal. Eu até entendo, mas não deveria. Eu acho que a gente tem que olhar para estadual assim.
Pensando do meio para a reta final, o time tem que estar bem. Aí sim, já está prestes a brasileiro, para alguns clubes prestes à fase aguda de torneio continental. A questão é não olhar para resultado, olhar para desempenho. O time está crescendo, os jogadores estão melhorando, tem uma estrutura, as coisas estão acontecendo. Legal, independente do resultado. Se a coisa está desandada no estadual, aí já é para se preocupar. E é preciso ter em mente também o exemplo da temporada passada. O Vasco foi bem, dentro das perspectivas, renovação de elenco, mas chegou no Brasileiro, o time não andou. Então não é uma garantia também que o time, dando um bom recado, que isso vai se manter. Mas, por outro lado, esse é um momento que o Ramon Dias tem de aproveitar para fazer muitos testes, para tentar colocar o Payet em forma e fazer com que ele consiga, de fato, se não virar titular, mas ter uma participação ainda mais relevante no time, para encaixar os reforços. Então, é natural que o time também não tenha aquela constância ou aquela pegada no segundo turno do Campeonato Brasileiro. É outro contexto, um contexto de arrumar o time, de buscar mais repertório, e é natural que oscile nesse começo. Mas eu vejo o Vasco, principalmente pela manutenção do trabalho do Ramon Dias, a chegada de um cara como o Alexandre Matos, que consegue ser mais cirúrgico em carência de elenco, é uma perspectiva um pouco melhor para o Vasco. E aí é um pouco melhor mesmo, não é dizer... Não acredito que o Vasco vai ter uma temporada fácil, ou que vai sobrar, ou será competitivo na parte de cima da tabela. Mas um pouco mais de tranquilidade para o torcedor, principalmente no Campeonato Brasileiro, pensando numa regularidade, numa temporada menos sofrida, eu acredito que o Vasco está bem estruturado para isso. Só coloca aí na tela para a gente, então, os 2 jogos do Vasco nesta sua pré-temporada uruguaia. Partidas que a turma vai acompanhar aqui com a gente do torneio Série Rio de la Plata. No Star Plus, tá? Transmissão exclusiva. Amanhã, quinta-feira, 22h15, Vasco e São Lourenço. E no dia 21 de janeiro, às 9h30 da noite, Deportivo Maldonado e Vasco. Então você acompanha aqui com a gente essas 2 partidas.